Início da primeira carta de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se, nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre um dos maiores mistérios da nossa fé: a presença real de Jesus em nossas vidas. Em um mundo onde a busca por respostas e por sentido se torna cada vez mais intensa, as leituras de hoje nos convidam a mergulhar mais fundo na experiência de encontrar e reconhecer Jesus, não apenas como uma figura histórica, mas como uma realidade viva e transformadora. Comecemos com a primeira leitura, que nos apresenta a bela introdução da primeira carta de João. Ele escreve com uma clareza e uma profundidade que nos capturam desde as primeiras palavras. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Essas palavras são como uma porta que se abre para nos revelar uma experiência profunda e pessoal com Jesus. João não está falando de algo distante ou abstrato. Ele está falando de um encontro tangível, de uma vivência real com o Verbo de Deus, que se fez carne. A linguagem de João é carregada de sensibilidade e intimidade. Ele não está apenas transmitindo informações sobre Jesus, mas nos convidando a experimentar o que ele mesmo viveu. Quando João fala sobre o que ouvimos, o que vimos, o que tocamos, ele não está apenas descrevendo a figura de Jesus como um personagem histórico. Ele está testemunhando uma vivência profunda com o Salvador, um encontro que não é apenas intelectual, mas sensorial, que envolve o corpo, a alma e o coração. Imagine-se, por um momento, no lugar de João. Você está lá, vendo e ouvindo Jesus em carne e osso. Você sente a sua presença, você toca as suas mãos, ouve as suas palavras. A experiência de João nos lembra que, embora Jesus tenha morrido e ressuscitado, ele não se tornou uma ideia distante, uma figura do passado. Ele permanece presente e atuante na vida dos seus discípulos, e João nos convida a também experimentar essa presença. É dessa experiência viva e pessoal que João fala. E ele nos diz que o propósito de compartilhar esse testemunho não é apenas para relembrar os eventos passados, mas para que nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo seja fortalecida. O objetivo de conhecer a Jesus, não como uma mera lembrança histórica, mas como uma experiência viva, é a comunhão. Essa palavra, comunhão, é poderosa. Ela significa uma união íntima, uma relação profunda. João nos chama a viver essa relação com Jesus, a experimentar essa proximidade,
a entrar em um vínculo profundo com Ele, que vai além das palavras e rituais, mas que se manifesta em cada aspecto de nossa vida. Agora, avançamos para o Evangelho de João, onde a narrativa da ressurreição começa a se desenrolar. Maria Madalena vai ao sepulcro de manhã bem cedo e encontra a pedra removida. Ela corre até os discípulos para contar o que encontrou, e Pedro e o outro discípulo correm até o túmulo. Eles chegam lá e veem os lençóis, mas Jesus não está ali. A descrição do Evangelho é vívida. Ele viu e acreditou. O outro discípulo, que também viu, foi tocado de uma maneira especial. Ele foi o primeiro a reconhecer a realidade da ressurreição, mesmo antes de compreender completamente. Ele viu e acreditou. Aqui, podemos parar e refletir sobre o significado desse ver. Não se trata apenas de olhar algo com os olhos físicos, mas de uma visão mais profunda, que vai além da superfície. O ver e acreditar não é um simples ato de percepção, mas uma mudança interior. Ao olhar para o sepulcro vazio, os discípulos não estavam apenas vendo um espaço físico, mas algo mais profundo. Estavam vendo o cumprimento da promessa de Jesus. Ele havia ressuscitado, como ele havia dito. Agora, o que significa para nós, hoje, ver e acreditar? Muitas vezes, podemos estar como os discípulos, correndo atrás de algo, buscando entender, tentando fazer sentido de nossas vidas e de nossos desafios. O sepulcro vazio é um convite para que, ao olharmos para nossas próprias vidas, possamos ver algo novo. O que parecia ser o fim, o que parecia ser a derrota, agora é revelado como o começo de algo grandioso. A ressurreição de Jesus transforma a morte em vida, a tristeza em alegria, o medo em coragem. Às vezes, podemos nos sentir como Maria Madalena, indo ao sepulcro à procura de algo, sem entender totalmente o que estamos buscando. Ela não reconheceu Jesus imediatamente, mas, quando ele a chamou pelo nome, ela o reconheceu. Esse momento nos ensina que, muitas vezes, Jesus nos chama pelo nome em momentos de confusão e dor. Quando ele nos chama, somos capazes de vê-lo de uma maneira mais profunda, de entender sua presença em nossas vidas de forma mais clara. A ressurreição de Jesus nos garante que, mesmo nas situações mais difíceis, ele está ali conosco, pronto para nos chamar pelo nosso nome e nos mostrar o caminho da esperança. Hoje, o Evangelho nos convida a ter os olhos abertos para a presença de Jesus. Não basta ver com os olhos físicos, precisamos ver com os olhos da fé. E o que significa ver com os olhos da fé? Significa olhar para a nossa vida e perceber que, mesmo nas dificuldades, o Senhor está presente. Significa olhar para o mundo ao nosso redor e perceber as inúmeras maneiras em que Deus age, mesmo nas situações mais simples e cotidianas. Mas, além disso, o Evangelho também nos chama a acreditar. O ver e acreditar é um processo contínuo. O Evangelho de hoje nos lembra que, enquanto a ressurreição de Jesus foi um evento histórico e real, ela também é algo que devemos continuar a viver. A ressurreição não é algo que aconteceu no passado, mas algo que deve se manifestar em nossa vida cotidiana. Cada dia é uma nova oportunidade de ver e acreditar. Meus irmãos e irmãs, o que essas leituras nos convidam a fazer é simples, mas profundamente transformador. Elas nos chamam a experimentar a presença de Jesus em nossas vidas, a viver uma comunhão com Ele que seja real e tangível. Elas nos desafiam a ver o mundo com os olhos da fé, a encontrar a ressurreição não apenas como um evento do passado, mas como uma realidade viva e dinâmica que transforma o presente. E, finalmente, elas nos pedem para acreditar. Acreditar que, assim como Jesus venceu a morte, Ele também pode nos dar a vitória sobre os desafios de nossa vida. Em nossas orações, em nossa vida cotidiana, nos relacionamentos, no trabalho, nos momentos de alegria e de sofrimento, podemos buscar essa experiência viva com Jesus. Ele continua chamando pelo nosso nome, pronto para nos mostrar o caminho da vida eterna. Ele está presente, não apenas no passado, mas em cada momento da nossa jornada,
nos convidando a ver, a acreditar e a viver na luz da sua ressurreição. Que, ao longo deste dia, possamos abrir nossos corações para a presença de Jesus, reconhecendo-o em cada momento, em cada pessoa e em cada situação. Que possamos, como João, testemunhar não apenas uma história antiga, mas uma verdade viva e presente em nossas vidas. E, assim como os discípulos no sepulcro vazio, possamos ver e acreditar, vivendo a ressurreição de Jesus todos os dias. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.